Irmãos, eu quero ler uma mensagem, é um simples versículo. Está em Eclesiastes capítulo 11, o versículo 1. Olha o que diz: atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Eu vou repetir: atire o seu pão, ou seja, lance o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Deixa eu te explicar uma coisa, isso aqui é um princípio, esse não é um mandamento. Foi escrito por Salomão de acordo com toda a sabedoria que ele tinha, e eu não sei se você sabe, mas a história de Salomão é muito linda. Ele tinha acabado de começar a governar a nação de Israel, e logo ele percebeu que ele não daria conta, porque era muita gente, era uma multidão incontável. E então o próprio Deus chegou para ele um dia e perguntou: Salomão, o que você gostaria que eu te desse? E Salomão então ele disse: olha, Senhor, eu tenho uma multidão agora que eu preciso governar sobre ela, e eu não tenho condições, então eu te peço sabedoria. E aí Deus se alegrou muito com aquele pedido. Por quê? A Bíblia diz em Tiago capítulo 1 que se existe uma coisa que Deus quer dar com muito gosto, com muita vontade, é sabedoria. Porque quando a gente pede sabedoria, a gente agrada o coração de Deus, porque Deus sabe que sem a sabedoria você não consegue governar a sua casa, você não consegue administrar suas finanças, você não consegue resolver conflitos no seu casamento, você não consegue ser feliz de verdade. Do que adianta você ganhar uma bolada de dinheiro e de repente você não tem sabedoria? Aquilo pode ser a maldição na sua vida. Quantas pessoas ganharam na Mega Sena e agora ficaram piores do que elas estavam antes? Inclusive eu vi um depoimento de um rapaz, ele dizendo que o fato dele ter ganhado na loteria, que no caso foi nos Estados Unidos, foi como tomar um copo de veneno. Então, irmãos, se a gente não tiver sabedoria, não adianta nada a gente receber alguma coisa boa na nossa vida. A gente vai deixar tudo escorrer pelas mãos. É por isso que muitas vezes eu vejo que Ele derrama as bênçãos na nossa vida, sabe como? A conta gotas. Ele vai dando aos pouquinhos, porque se Ele der tudo de uma vez, a gente desperdiça. Então nós precisamos a cada dia depender do Senhor e pedir a Ele sabedoria, a sabedoria que vem do alto. Amém? E aqui é mais um ensinamento com a muita sabedoria que Salomão tinha. Ele diz o seguinte: olha, você vai lançar o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você vai encontrá-lo novamente. Olha que interessante, aqui ele estava falando a respeito do desapego, de você não se apegar àquilo que você tem hoje, mas confie no Senhor, se entregue de verdade. Amém? Dependa do Senhor. Você vai fazer o seguinte: você vai abrir mão daquilo que você não pode reter e você vai entregar. E quando você entrega, aí aqui está uma promessa, olha, depois de muitos dias você vai tornar a encontrá-lo. Então deixa eu te dizer uma coisa, não é certeza de retorno imediato. Aqui ele está dizendo, olha, depois de muitos dias você vai tornar a encontrá-lo. Tem pessoas que é assim, ó, elas fazem uma oração hoje e aí hoje à tarde, hoje à noite, a pessoa já quer uma resposta de Deus. Ela já quer que Deus traga a resposta na porta da casa dela. Irmãos, nós precisamos aprender a entregar e confiar no Senhor. Amém? É claro que o foco aqui, o contexto que Salomão está trazendo é a respeito principalmente de investimentos financeiros. Ele está dizendo, olha, confie, faça a sua parte e aí você vai ter o seu retorno depois de um tempo. Ao mesmo tempo, pode ser também relacionado à generosidade. Olha, tipo assim, ó, ajude as pessoas sem querer esperar nada em troca, mas pode deixar que Deus vai se encarregar de te recompensar de qualquer forma que seja. E isso está relacionado também ao ensinamento que Jesus deu, quando ele disse assim, ó, deem e lhe serão dado, e lhe será dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Jesus estava querendo dizer, olha, quando você ajuda os outros sem esperar nada em troca, ainda que aquela pessoa não possa te retornar algo, outros lhe darão. Jesus disse, deem e lhe será dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Ele estava dizendo, olha, se você ajudar, ainda que seja aquelas pessoas que não podem fazer nada por você, Deus vai levantar outras pessoas para te abençoar.
e grande será a sua recompensa. Amém? Vai ser transbordante na sua vida. Então, irmãos, esse é um princípio. Não importa se a pessoa é cristã ou não, se ela pratica esse princípio, Deus prospera, Deus abençoa ela. Amém? A Bíblia fala de um exemplo muito claro, né, que de certa forma é um pouco parecido com essa passagem. A Bíblia fala sobre a mãe de Moisés, que naquela época, né, o faraó estava querendo matar todos os meninos hebreus recém-nascidos. E ela tinha acabado de ter aquele menino que se chamava Moisés. Ela não teve escolha, ela teve que colocar Moisés dentro de um cesto com juncos e colocou no rio Nilo. Tudo para poupar a vida do menino. E ela, com certeza, né, colocou de um jeito ali, na esperança de que alguém encontrasse. E coincidentemente, a gente sabe que não existe coincidência, mas cristocidência, né? Cristocidentemente, né? A filha de Faraó estava se banhando nas águas do rio Nilo e ela viu aquele cesto. Quando ela viu aquele cesto, a irmã de Moisés, que estava vendo de longe aquela cena, ela aconselhou ela: por que você não coloca nas mãos de uma mulher hebreia para amamentar essa criança? E na verdade, ela estava falando da mãe dela. E é o que acontece? Ela trouxe a mãe de Moisés para amamentar o menino. Irmãos, eu imagino aqui a cena, né? Porque a primeira cena foi de desespero. A mãe de Moisés estava desesperada, lançando algo que era a única coisa preciosa que ela tinha. Mas depois, aquele menino voltou para o seu colo para ser amamentado. E quem imaginaria que aquele menino que cresceria no lar egípcio não aprenderia nada sobre as Escrituras, não caminharia com o seu povo, mas futuramente ele conduziria todos os hebreus para avançar ali de frente ao mar, o mar se abriria diante deles e eles entrariam no deserto em direção à terra prometida. Quem diria que isso aconteceria? Mas, irmãos, eu quero dizer uma coisa: os planos de Deus são infinitamente maiores que os nossos. E o que eu quero te dizer é o seguinte: o que o Espírito Santo colocou no meu coração hoje, se você entregar nas mãos do Senhor e confiar, Deus vai trabalhar em seu favor. Se você quiser guardar com você mesmo, aí você tem que ter a consciência de que Deus não vai fazer nada, tá bom? Você precisa se lançar, você precisa abrir mão. Lembra do que eu falei? O desapego. Seja desapegado. E aí você vai confiar e Deus vai operar em seu favor. Amém? Eu vou deixar a Bíblia aqui de lado. Eu espero que você tenha entendido essa mensagem. É uma mensagem muito importante porque na sua vida com Deus, você tem que ser uma pessoa desapegada. Pare de ficar colocando todo o seu apego em coisas materiais, em pessoas. Dependa somente do Senhor. Amém? Lance o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. E quando fala sobre as águas, ele está falando sobre as incertezas da vida. Irmãos, nós não temos certeza de nada. Nada neste mundo nos traz segurança, a não ser quando nós estamos em obediência à palavra de Deus. Amém? Eu sei também que eu estou falando para muitas pessoas aqui que estão apegadas em relacionamentos, em namoros. E aí você fica com medo, né? Principalmente nessa fase do namoro, você fica com medo de fazer aquela oração que Jesus fez lá no Getsêmani: Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. A gente tem medo de fazer essa oração, sabe por quê? Porque a gente tem medo de Deus terminar o nosso namoro, de Deus falar para nós assim: olha, meu filho, não é da vontade, não é da minha vontade. E aí a gente fica com medo de sofrer novamente. Então, quando você lança aos pés do Senhor aquilo que você tem de tão valioso, o que acontece? Deus, ele preenche o seu coração com uma paz. Ele tira de você esse medo. Eu sei que você tem sentido medo em relação ao seu futuro, o medo de perder aquilo que você tem, aquilo que você conquistou. Mas lance diante do Senhor e Ele promete te dar o retorno. Amém? Não que você vai fazer por isso, pensando no retorno, mas você vai fazer hoje por obediência e Deus vai honrar a sua fé. Glória a Deus.